É um dado incontestável que a população brasileira está envelhecendo. E na esteira dessa constatação, tem surgido um número crescente de profissões como cuidador de idosos, lares para idosos. Só que não tem crescido tanto o número de geriatras. Mas em Ponta Grossa, nós temos uma geriatra que hoje nós vamos conversar aí sobre o que fazer, como cuidar da nossa população mais idosa, a doutora Andressa Zardo, que eu tenho o prazer de receber hoje aqui. Andressa, seja bem-vinda. Obrigada, Ana Cláudia. Muito bom ter você aqui. Obrigada, eu agradeço o convite. Que bom que nós temos agora mais uma geriatra para cuidar da nossa população. Sim, estava precisando, né? É uma especialidade que você não vê muitos profissionais, né? Sim. O geriatra ele tem um papel um pouco diferente das outras especialidades médicas. A maioria das especialidades se concentra em tratar um órgão e as doenças daquele órgão, do coração, do rim, do pulmão. A geriatria, ela tende a ver o paciente como um todo. É importante saber quem é o paciente, portador de quais doenças, para a gente poder fazer um acompanhamento mais global. Vendo as coisas que são importantes para o indivíduo e para a qualidade de vida dele. Então, quer dizer, a gente fica aí mais ou menos nas fases aí do pediatra, o clínico geral e aí o geriatra. Sim, é essa a ideia. É o médico generalista que cuida mais do idoso e do envelhecimento. Muitas pessoas acham que o geriatra é só para o muito idoso, quando está com 89, 90 anos. Mas, na verdade, não. Tem um papel preventivo muito importante, quando é mais cedo, né? Para que se envelheça com mais qualidade. E qual é a idade certa? Tá aí uma pergunta que eu me faço faz tempo. Qual é o momento de você começar a frequentar o consultório de um geriatra? Depende do indivíduo. Se ele está pensando em planejar o envelhecimento dele, mudança de hábito de vida, prevenção, né? A partir dos 50 anos já seria uma boa idade. É claro que tem pacientes que preferem ir mais cedo, e tem muitos pacientes com 80, 90 anos que ainda acham que não precisam de geriatra, né? É muito individual. Ele tem dois papéis, da prevenção no paciente mais jovem, né? No idoso jovem, e no muito idoso de tratamento de doenças e postergar a funcionalidade do paciente. Andressa, e é mais ou menos como o pessoal compara aí na brincadeira, como um carro, como uma máquina que vai gastando as peças? O nosso organismo é assim, vai gastando as peças? Sim, vai gastando as peças. E esse gastar as peças depende muito do como que a pessoa viveu, né? Do uso que você faz delas. Exatamente. Eu brinco com os pacientes que no carro a gente não coloca combustível adulterado porque sabe que vai dar problema. Mas o carro a gente pode trocar, né? Agora, Exato. O nosso corpo a gente não tem como. E a gente acaba fazendo muita coisa errada, achando que lá pra frente conserta. Infelizmente não é bem assim, né? E quais são os principais desafios, aí, os principais vilões que o geriatra tem que trabalhar junto com o paciente? De doenças, Ana Isso, Cláudia? de doenças, de problemas, aí, o que são as piores ameaças? O paciente idoso, ele é cheio de coisas, normalmente, né? Porque justamente pelo desgaste da vida, não se cuida na juventude, não se cuida na idade adulta e a consequência vem na terceira idade. Hoje em dia as pessoas vivem mais, mas ainda não estão tendo mais tempo de qualidade de vida. Ainda tem muitas pessoas que têm consequências das doenças de jovem e acabam ficando acamadas, com limitações na função do dia a dia. Mas o geriatra, ele trata de depressão alta, diabetes, problema de tireoide, as coisas mais comuns, como o clínico. Só que ele também olha o indivíduo pensando como fazer para dar maior qualidade de vida por mais tempo possível. Além dos quadros que são mais específicos da terceira idade, como quadros de demência, doença de Parkinson, sequelas de AVC, quadros que são específicos do idoso, mais comuns no paciente idoso. E são mesmo, porque a gente vê aí casos, as demências, elas se manifestam numa idade mais avançada, é mais comum mesmo. Sim, a grande maioria das demências aparece a partir dos 60 anos. Antigamente, as pessoas vinham a falecer de doenças infectocontagiosas, né? Tuberculose, doenças virais. Morria-se muito cedo antigamente. Hoje em dia, a gente vive mais, então tem mais tempo de sofrer a consequência desse desgaste dos órgãos. E a parte da memória é muito afetada nesse contexto também, que daí vem as demências, que é a perda de memória, né?
E funciona isso que falam, fazer palavra cruzada previne Alzheimer, se manter atualizado com o jornal do dia, etc., a leitura previne demências. Você usar o cérebro previne mesmo? Sim, com certeza. A gente ainda não sabe dizer exatamente a causa da demência, a gente sabe que é multifatorial, são várias causas, mas já está bem estabelecido que pessoas que têm uma atividade mental, como assim, uma escolaridade maior, estudo de línguas, interesse por coisas diferentes, né, hobbies, e tentar sempre estimular o cérebro de uma forma diferente, elas têm um fator protetor para o desenvolvimento de demências. Isso já está bem estabelecido, sim. Pode ser que mesmo assim venha a desenvolver a demência, mas no contexto geral da população é um item bem importante esse. E eu tenho visto recentemente, por favor, me corrija se eu estiver por um caminho errado, que muito se descobriu que a depressão do idoso é diferente do conceito que a gente tem da depressão comum, né? Que a depressão do idoso, muitas vezes, ou é a demência ou é o que explica, o velho rabugento. Não é a depressão, né? Sim, a depressão é mais comum no paciente idoso, né? Por várias questões, inclusive que a pessoa muitas vezes acaba perdendo pessoas que foram importantes, posições que foram importantes para ela durante a vida e ela vai se deparar com isso na terceira idade, né? Passa a vida inteira na correria, na terceira idade, que enfrenta ou que tem tempo de entrar em contato com essas emoções. Então, é muito comum. E também se sabe que a depressão, ela é um fator de risco para a demência. Muitos idosos que passam anos sem o quadro de depressão tratado, né? Vêm a desenvolver demência. É um fator de risco para desenvolvimento de demências. Então, quer dizer, você já tem que começar a trabalhar isso muito cedo. Você não pode deixar nada ficar muito cascudo para chegar na terceira idade. O melhor sempre é a prevenção, né? A gente com os remédios não tem muito o que fazer para reverter o quadro. A gente pode melhorar o quadro, mas na prevenção a gente consegue mudar muita coisa, com certeza. E algumas coisas que falam que inverno, por exemplo, né? Que para esse final de semana aí está prevista uma frente fria bem expressiva e muita gente brinca, meu Deus, se o velhinho aguentar esse inverno e tal. Realmente o frio é um fator de risco para o idoso? Sim, o frio é um fator de risco para o idoso, justamente porque o nosso idoso atual, a grande maioria, é esse idoso que vem com sequela ou complicações de outras doenças. Então, ele já é mais debilitado, né? Não estou falando de todos, mas a nossa realidade atual é que a grande maioria é mais debilitada. Já tem pressão alta, já tem diabetes, já teve um infarto, já teve um derrame, já tem algum fator de saúde que complica o estado geral de saúde da pessoa. Então, ela fica mais suscetível a quadros de infecção, de pneumonia, de gripe, você não teve bastante caso, né? Porque o organismo já está mais fragilizado, o sistema imunológico não consegue combater de forma tão rápida quanto no indivíduo idoso e na criança, né? Tanto que a febre é muito menos comum no idoso do que numa criança. Por conta disso, porque o sistema imunológico é um pouco mais devagar. E aí o inverno é o período que tem o frio, as coisas tendem a ficar mais fechadas, né? Todo mundo fecha a janela, pessoas se aglomeram, ficam mais juntinhas e tem maior transmissão dessas doenças, de gripe, de vírus, de pneumonia. É por conta disso. E o que pode ser considerado sinal de alerta para quem tem um idoso em casa, às vezes nem tão idoso, mas, né, sei lá, a partir de 70 anos, por exemplo, e que é uma pessoa saudável e tal, e o que pode ser um sinal de alerta de que essa pessoa começou a ter algum problema, algum familiar pode notar e que precisa de uma intervenção médica, por exemplo? Um problema no sentido de demência? De demência ou de saúde, porque o idoso, às vezes, ele tem a tendência de achar que ele mesmo não tem nada ou de não manifestar um sintoma e quem está do lado, às vezes, acaba não percebendo, porque está convivendo direto, não percebe, né, que a pessoa está com alguma dificuldade. O que as pessoas mais têm que estar atentas para não deixar um quadro evoluir muito, para poder atender? Isso depende do idoso, porque assim, em quadros de demência, é muito comum que a pessoa fale assim, eu esqueci onde está a chave do carro, eu esqueci o fogão aceso, eu deixei a torneira aberta. E a pessoa fala, é da idade. Só que essas coisas não são só da idade, sabe? Eu acho que o principal é o familiar ficar atento e não julgar as coisas como sendo da idade. Muitas coisas são da idade, mas a gente tem que ter um olhar bem fino.
Porque quem está junto todo dia, às vezes, geralmente passa muito tempo sem perceber que teve uma alteração de comportamento, aquela pessoa sempre foi tranquila, começa a ficar mais irritada, mais brava, mudou o comportamento. E essas questões de memória que todo mundo acha que é da idade, né? Então isso já é hora de levar. Se surgir alguma alteração do habitual da pessoa, ela sempre foi muito rigorosa com conta, começou a atrasar a conta, ou com o recebimento do salário, ou essas coisas pequenas do dia a dia, é importante que o familiar valorize essa informação, sabe? Não diga que é da idade. Precisa ser avaliado e diferenciar realmente para afastar outras doenças e, como você disse, às vezes a gente não consegue reverter, mas pelo menos para que evolua de forma mais devagar, né? E quem já tem um idoso com algum tipo de problema, assim, quais são os principais cuidados que deve ter na casa, por exemplo? Porque a gente vê muita gente, né, tem mania com tapetes soltos pela casa, com coisas assim que eu considero um verdadeiro perigo para pessoas de mais idade, né? E é mesmo, é um grande perigo. A gente sempre recomenda tirar tudo que for de tapete em casa. Porque o idoso, mesmo o idoso saudável, ele tem uma marcha mais lentificada que o adulto jovem. Então, quando ele vai cair, ele tem um equilíbrio mais devagar. Então, nesse equilíbrio, até ajustar, a pessoa já caiu. Então, tirar tudo que é de tapete, evitar chinelo havaiana, evitar chinelo daqueles que não tem o fecho atrás, tem que ser sempre sapato fechado de preferência e que seja fechado atrás, que tenha uma alça pelo menos atrás. Colocar apoio no banheiro, no banho principalmente, porque às vezes no banho, como é o momento que está mais quente a água, pode ter uma hipotensão postural, a pressão abaixa um pouquinho. E é naquela hora que o idoso às vezes cai, pode quebrar o fêmur, fazer uma coisa pior, né? Então são cuidados pequenos, mas que a gente consegue evitar muita coisa. E a partir de um acidente como esse, que às vezes a qualidade de vida aí despenca morro abaixo, né? Exatamente, exatamente. Por isso que a parte preventiva é melhor, né? Exato. Mas às vezes é uma pequena queda, é um descuido, é um segundo, né? E a gente tem complicações que acabam ficando por meses e até se alongando para anos por conta disso. Por isso tem que cuidar bem, assim. E hoje, por exemplo, que conselhos você daria para quem está aí nessa faixa entre 50 e 60 para construir uma velhice saudável, para ser um idoso com boa qualidade de vida lá para frente? A gente tem alguns estudos bem interessantes, assim. Na verdade, são coisas muito simples, mas muito difíceis de colocar na prática, porque é difícil mudar o estilo de vida, né? Mas, assim, a alimentação é fundamental, né? Assim como o exemplo do carro, tudo que a gente come tem que ser alguma coisa que traga benefício pra gente. A gente não pode... combustível. Exatamente, a gente não pode morrer pelo prazer só da boca, né? Que às vezes o que é saboroso não é o que é importante pra gente. A alimentação equilibrada é muito importante, prática de atividade física regular, evitar vícios como cigarro, bebida alcoólica, um sono adequado durante a noite. Tem muitos estudos também sobre o convívio social. Pessoas que têm um vínculo social, elas têm uma qualidade de vida e uma longevidade maior. Assim, família, amigos, etc. Espiritualidade é outro ponto muito importante, você desenvolver, não é necessariamente uma religião, mas desenvolver uma crença, alguma prática espiritual ajuda muito também. Mas principalmente, assim, em relação à doença, principalmente atividade física e alimentação, que todo mundo sabe, mas é difícil fazer. Como é difícil, né? Porque todo mundo tem a mais absoluta consciência disso, mas por que é tão difícil, né? Por que ficar sentado na frente da TV comendo chocolate é tão melhor? É mais gostoso, né? Mata mais rápido, mas é muito melhor, né? Sim, é bem difícil. O que eu recomendo para as pessoas é que às vezes elas querem mudar radicalmente. Tipo assim, na segunda-feira para de comer tudo que comeu no final de semana e muda de vida. E não é assim que as coisas funcionam, né? A gente tem que lidar um pouco com as frustrações também. Então, às vezes, pequenas mudanças a cada dia pode dar um resultado mais efetivo no final do que a pessoa que começou a academia na segunda-feira, na sexta-feira já desistiu da academia e ela não persiste. Então, assim, não faz nenhuma atividade física, começa com 5 minutinhos por dia de caminhada. Passos pequenos, mas passos firmes. Porque isso lá na frente vai trazer mais benefício do que você tentar uma mudança radical que já sabe que a chance de se frustrar é muito grande. Porque você quer fazer tudo de uma vez só, né? Sim. E hoje nós temos aí, nós não temos políticas públicas, né, ou espaços preparados para acolher
muitos desses nossos idosos, né? Sim. E aí você falou dessa questão do convívio. A institucionalização dos idosos, ela deve ser evitada ao máximo possível? Cada caso é um caso, Ana Cláudia. A gente não pode colocar todo mundo na mesma situação. Porque a institucionalização são casos que têm que ser vistos, têm que ser observadas as condições da família, a condição de recursos humanos, né, de pessoas para cuidar ou ausência de pessoas para cuidar e tudo mais. A gente não pode encarar a institucionalização como a última alternativa. Muitas vezes é preciso fazer antes, né? Na Europa é muito mais comum do que aqui. E lá tem muitos estudos mostrando que quando o idoso participa dessa tomada de decisão, o impacto é muito diferente. Então, assim, claro, tem que analisar cada situação, mas quando for acontecer isso, é importante a opinião do idoso junto, sabe? Para tomar a decisão. Porque às vezes o próprio idoso fala assim, olha, eu não quero atrapalhar vocês, eu sei que vocês trabalham o dia inteiro, deixa eu ficar lá no meu cantinho, vou para um asilo, né? Hoje em dia a gente chama de LPI, Instituição de Longa Permanência, né? E ele mesmo quer ir. E quando isso acontece, a gente vê que a adaptação e os próximos anos de vida desse idoso é muito melhor do que quando a família inteira tomou a decisão sem ouvir a opinião dele, sabe? Então, é claro, é melhor ficar perto da família. Quem que não quer ficar perto da família? Mas a gente também não pode continuar olhando como uma possibilidade impossível, né? Uma coisa que a gente evita totalmente. Tem que ser avaliado cada situação e dentro do possível o idoso precisa participar dessa decisão também. Ele também precisa ter voz, entende? Ou seja, tem que ser mais uma visão em que a gente não pode ter preconceito, nem de um lado nem do outro, porque já tem tanto preconceito cercando o idoso, esse não pode ser mais um. Exatamente. Até porque aqui no Brasil, os asilos, as instituições de longa permanência, elas tinham um caráter antigamente de ter pessoas com problemas psiquiátricos, transtornos mentais, deficiências, né, deficiências auditivas, entre outras. Então, assim, era um lugar de pessoas que acabavam sendo excluídas da sociedade. E hoje em dia, com o envelhecimento, não. Tende a mudar um pouco isso daí, sabe? Hoje em dia tem muitos idosos que não têm filhos, não têm parentes nenhum, e eles mesmos escolhem por ir, entende? Então, estamos num processo de mudança do perfil ainda, né? Daqui a 10, 20 anos, possivelmente a gente olhe isso com bons olhos, diferente de hoje em dia. Mas tem que avaliar cada caso. E, principalmente, respeitar a autonomia do idoso. Nós falou de ouvir a opinião. Não é porque ficou idoso que agora ficou bobo, né? Exatamente. Isso tem que ser sempre valorizado. No Brasil, agora que está começando a envelhecer mais, né? Então, não tem muito essa cultura de escutar o idoso, de pegar conselho. A gente vê que as pessoas orientais, né, eles têm mais esse respeito com o idoso, essa valorização. A gente ainda está aprendendo como que faz isso, né? Mas é isso que você falou, tem que ouvir o idoso, sempre que possível, ouvir o que é melhor para ele, né? Porque ele também tem o direito de decidir. Muita gente fala que o idoso é igual uma criança, porque, volta a usar fralda, não consegue ir no banheiro, precisa de ajuda para tudo. Só que, na verdade, não é isso, né, Ana Cláudia? Uma criança acabou de nascer, o idoso tem toda uma história de vida, tem tudo que ele passou, tudo que ele construiu para chegar até ali. Então, a gente não pode fazer dele uma criança e tratar ele dessa forma, né? Ele tem que ser valorizado. Tá certo. Nossa, adorei a conversa, muito obrigada. E já fica o convite para eu te explorar outras vezes aí para pegar essas informações. Tá bom, à disposição. Muito obrigada, né, Cláudia? Eu que agradeço. E no próximo bloco, a gente tem muito mais coisa bacana para conversar. Um instante só eu já volto. Não saia daí.